Estou aqui em Israel, estou em Jerusalém, na Terra Santa, essa semana. E ontem houve uma reunião com alguns representantes do Brasil e também com o governo de Israel e o Congresso de Israel. E eu fui convidada para representar aí o povo brasileiro, aquele que não é filiado a partido ou que não é político, e falar em nome do nosso Brasil aqui em Israel e fazer uma troca de bandeiras, levar a bandeira do nosso país e trazer uma bandeira de Israel. Foi uma solenidade muito bacana, mas você sabe que o grande foco, a espinha dorsal, o tema levantado pelo governo de Israel foi a crítica feita a um voto do Brasil na Unesco. Minha gente, acredite se quiser, mas o Brasil, o nosso Ministério de Relações Exteriores, os nossos representantes na Unesco votaram contra Israel, contra o povo judeu, envolvendo a soberania de Israel sobre Jerusalém, que é considerada, todo mundo sabe, a cidade santa para os judeus. Mas o problema não é só a questão envolvendo os judeus. O problema é que o Brasil votou contra a soberania de Israel sobre Jerusalém e também votou contra o próprio povo, porque a grande maioria esmagadora do povo brasileiro é formada de cristãos. São pessoas que seguem o texto bíblico, que acreditam no texto bíblico, que acreditam na passagem do próprio Jesus por Jerusalém. E ao votar contra a soberania de Israel sobre Jerusalém, o Brasil também negou a relação dos cristãos com a cidade santa. Gente, isso deu uma confusão danada fora do Brasil. No Brasil a repercussão é muito engraçado, né? Porque as coisas chegam aos pedaços no Brasil, então a política internacional chega repicada e a gente tem só fragmentos do que acontece de verdade aqui fora, mas nos Estados Unidos, aqui em Israel, na Itália, em toda a Europa, deu uma confusão danada por conta desse voto, que é um voto esquizofrênico do Brasil na Unesco. E ontem os representantes aqui do governo de Israel pediram a essa comitiva brasileira para que pressionem o governo, para que pressionem o próprio ministro das Relações Exteriores para que mude o voto na Unesco. Porque o que o Brasil fez, na verdade, foi se juntar aos estados aí árabes, aos estados que defendem aí a autoridade palestina, justamente para rasgar o texto bíblico, para rasgar a Bíblia e a história, né, toda aí dos cristãos. É uma coisa assim inacreditável, né? Então eu saí do Brasil, vim para Israel e aqui em Israel a gente ouve da boca de integrantes do primeiríssimo escalão do governo de Israel e também integrantes do Congresso aqui em Israel, a gente ouve as lambanças que o nosso governo faz e que tem repercussão negativa na política internacional e negativa também aí dentro do Brasil. Afinal de contas, o governo não consultou o povo brasileiro para saber se o Brasil queria que os nossos representantes aí na Unesco simplesmente votassem por rasgar o texto bíblico. É brincadeira. Gente, eu trago mais informações para vocês direto de Israel. Essa semana eu tô por aqui, mas na semana que vem, olho no olho aí no Brasil. Joyce Hasselman para o Jornal da Manhã e shalom para todo mundo.